Vieira. E a Paraíba inteira. Olha, no consultório de hoje, vamos falar sobre depressão e ansiedade na adolescência. Aqui nos estúdios estamos recebendo a psicóloga Rosane Vieira. Doutora, bom dia. Muito bem-vinda ao nosso programa Tribuna Livre da TV Arapuã. Bom dia, Bruno. Bom dia a todo mundo que está em casa nos assistindo. Mais uma vez agradecer à TV Arapuã por me chamar para trazer esclarecimento sobre um assunto tão importante na nossa sociedade que às vezes é negligenciado, que é a saúde mental de crianças e adolescentes, né? Inclusive, eu li recente no jornal Folha de São Paulo uma matéria que aponta que um percentual de 5% das crianças do nosso país sofrem de algum transtorno de ansiedade e com quadro depressivo também. No seu consultório, obviamente, a senhora deve receber aqui, trazendo caso para Paraíba. Qual a leitura que a senhora faz desse cenário aqui no estado da Paraíba? O que é mais preocupante, que é grave, que é uma omissão por parte das autoridades também? É verdade. Na verdade, esse dado ele foi atualizado, né, Bruno? É maior o número? É bem maior, na verdade, né? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, no último relatório do ano passado, em 2022, ele relatou que 14% da população mundial, no mundo inteiro, mundial, entre 10 e 19 anos, apresenta alguma condição que prejudica a saúde mental. Quando a gente traz um recorte aqui para a nossa, né, situação a nível estadual, Paraíba, eu acredito que esse número se mantém, né? Porque é uma pesquisa a nível mundial, mas pegando esse recorte com o que eu vejo, com o que eu escuto, com o que eu atendo, a gente mantém talvez até um pouco maior do que isso, né? É porque a ansiedade hoje, ela é no Brasil, ela é o transtorno mental mais evidente, né? Então, é o que aparece mais no consultório, ansiedade e depressão. Mas a gente sabe que existem outros transtornos também que, né, interferem na infância e na adolescência. Mas, quando a gente vai, como eu falei, pegar esse recorte daqui, o que é que poderia ser fator vamos dizer assim, fator de risco, né? A gente sabe que uma doença mental, ela não aparece do nada, né? Existem fatores que propiciam isso. Fatores ambientais, sociais, econômicos, né? Tudo isso prejudica. Fatores da própria personalidade do adolescente, da criança. Isso vem a contribuir, e levando em consideração que a gente tem um estado que ainda tem bastante preconceito sobre questões de saúde mental, isso é negligenciado, né? Criança e adolescente não tem problema porque não tem estresse, não trabalha, não tem preocupação. Não deve, não tem conta, não tem horário. Não trabalha, vai se preocupar com o quê? Mas isso é realmente algo, é um preconceito, existe sim. E quanto mais cedo a gente avalia, quanto mais cedo a gente investiga e quanto mais cedo a gente trata, menos danos essa criança e esse adolescente vão ter na vida, né? Tem criança que a felicidade, o que já cria o mundo ali, que a felicidade dessa criança é ir à Disney. E tem criança que fica feliz se brincar no terreiro, ali na terra, como eu cresci brincando lá no interior, com um carrinho de lata. Bila. De bila, né? Então, como proporcionar essa felicidade para a criança na adolescência para tornar essa criança ali mais saudável? Criança e adolescente. Cada criança é um mundo, né? Cada adolescente, ele vê o mundo de uma forma diferente. O que pra gente nos causava muita felicidade, que era brincar... Na época a gente não tinha acesso a celular, a computador, então a gente se divertia muito brincando de bila, brincando de bicho, né? Brincando de pique-esconde. Na rua, isso nos trazia felicidade. E hoje em dia, existe uma mudança muito grande nessa dinâmica, né? As crianças começam, e desde muito cedo, a viver nesse mundo muito paralelo de rede social. Pode muito se encantar com determinadas coisas que podem nunca chegar. Entende? Isso pode também prejudicar. Por isso que a gente sempre fala em limitar muito o uso de criança em rede social, porque ali é um mundo completamente diferente. Como você disse, a felicidade de muitas pessoas está na Disney. Aniversário de 15 anos, vai para Orlando, vai para Disney. Algumas crianças aqui do nosso próprio estado nunca vão ter condições de fazer uma coisa dessa. Entende? Então, tudo isso precisa ser investigado de uma forma pontual, o que para uns vai causar felicidade, para outros não. Crianças ricas nunca vão ter depressão? Ninguém pode dizer isso, porque pode ser que o ambiente familiar ele não seja propício para a saúde mental, entendeu? Então, questão de riqueza e pobreza pode influenciar, mas não é uma casualidade, entendeu? Você que tem felicidade de viajar, de ir para os melhores lugares, vai ser mais feliz do que quem não tem? Não existem estudos que provem isso. Ô, doutora, assim como o adulto, ele é fruto do meio que convive, o meio que ele convive diz muito sobre ele, a criança também é assim? Existe alguma diferença? Na verdade, a gente começa a entender e a interpretar o mundo lá na infância, né? Nossas crenças são formadas lá na infância, nossa visão de mundo, tudo que a gente aprende começa na infância.
Então, se a gente tem uma crença negativa sobre nós mesmos ou sobre o outro, foi lá atrás que foi criado. Por isso que no consultório, quando a gente vai tratar alguma questão, a gente pergunta muito sobre como foi a vida passada da pessoa. Não que necessariamente vai interferir no agora, mas ajudou na criação de crenças, entendeu? Por exemplo, você teve uma vida muito parecida com a minha. A gente é do interior, a gente se contentava com pouco, né? Nossas crenças que foram criadas lá atrás são diferentes de crenças de crianças que convivem com um ambiente violento, por exemplo, entende? Que não podem brincar na rua, que não podem sair. Essas crianças, provavelmente, elas têm uma tendência a ser mais ansiosas, a encontrar e a ver perigo onde não existe. E provavelmente está ligado a quadros de ansiedade. Quanto à questão da rede social, que é um assunto que precisa ser discutido muito, é aquele pai que cada vez vai se distanciando e entregando o celular para o filho fazer o que... Isso aqui pode desenvolver uma ansiedade, um quadro depressivo, depender do que ele usa? Pode. Na verdade, se não existir um limite, se não existir uma conversa, um diálogo dos pais explicando que muitas coisas daí não são reais, aí volta para aquela pauta que você estava falando de fake news, que muitas coisas aí são criadas, que não são realmente algo que faça sentido, a criança ela pode começar a desenvolver ansiedade e preocupação e até mesmo depressão por se comparar com crianças ou adolescentes que têm a mesma idade, que são colegas de sala e que vivem uma realidade completamente diferente. Então, o uso de celular na infância e na adolescência, ele precisa ser limitado. Os pais, eles precisam estar muito atentos ao conteúdo que as crianças consomem, né? Tudo isso acaba influenciando. E o que é que a gente tem que prestar bastante atenção, Bruno? Que é o que a gente chama de fatores de risco. Mudanças de humor na criança, que normalmente é uma criança ou um adolescente normal e passa a ter uma irritabilidade, passa a ficar muito triste, muito isolado. Mudanças comportamentais, a criança ela começa a ter comportamentos mais agressivos, de isolamento, de não querer ir para a escola, passa a dormir mais ou dormir menos, comer mais ou comer menos, entende? Regressão de comportamento. Uma criança que já tinha parado de chupar chupeta, volta a chupar, tinha parado de fazer xixi na cama, volta a fazer. Isso são sinais de alerta que os pais, os cuidadores e até os professores precisam estar atentos, né? Porque muitas vezes a criança ela não vai chegar para o pai e dizer: estou ansioso, pai, estou me sentindo depressivo, estou com a autoestima prejudicada. O que vai mostrar são esses comportamentos, que a gente chama de fatores de risco. Observar isso é importante para intervir e interferir nessa condição. Inclusive citar um exemplo aqui, eu conheço uma família, que é uma família bem simples e humilde, e a senhora da casa, ela é cuidadora de crianças, né? Sim. E aí ela trabalha trabalhava na casa de uma família de uma situação de uma situação financeira bem melhor que a situação dela. E aí sempre quando ela ia trabalhar, ela levava a criança dela, que era de outro meio totalmente diferente. E a criança dela foi começando a criar os mesmos hábitos da família que ela trabalhava. Sim. E aí queria um carrinho do mesmo jeito, queria a comida que aquela outra criança comida, queria... Aí o pai pegou e disse: rapaz, tem alguma coisa aqui, um problema na nossa casa, porque o meu menino tá querendo tudo que o filho do rico quer. Isso também é preocupante, a questão de você misturar dessa maneira? É porque a criança ela não vai saber limitar, ela não vai entender que não pode. Porque a criança ela está com a formação da personalidade, dos valores, entendeu? Então, se ela está ali no dia a dia, convivendo com uma criança, sei lá, que come um danoninho todo dia, ela vai querer comer um danoninho. Se tem um brinquedo ali bacana, um Hot Wheels, ela vai querer um Hot Wheels para ela, porque ela não entende ainda que existem coisas que, na verdade, limitam, entende? A convivência ali, o dia a dia ali é o que vai pesar para a criança, né? Se o outro tem, ela vai querer ter. Eu queria te perguntar sobre a questão também da questão de você não dar tudo que o filho quer. Porque tem criança que, eu quero um celular, começa a chorar, o pai dá. Tem criança que, eu quero sair pra rua, aí começa a chorar, o pai coloca na rua. Você permitir demais liberdade, isso é prejudicial? A gente precisa impor limites. Impor limites, exatamente. A gente precisa limitar, porque senão a criança ela vai crescer, vai se desenvolver, vai virar um adolescente, vai virar um adulto que não sabe se frustrar. Aí se frustra, explode, tem raiva, entendeu? Não limitar de tudo, né? Privar de tudo, mas entender que existem limites e que esses limites precisam ser respeitados. Por exemplo, uma criança que estuda, ela não pode passar 10 horas jogando, né? Ela não pode passar 10 horas no celular. O pai tem que entender dentro do limite, ali dentro do contexto geral, o que é que não vai prejudicar. E também, hoje em dia, é muito difícil, né, privar de celular e de computador, privar de jogos. Então, a gente vai ter que fazer um recorte de como isso pode não prejudicar a vida da criança. Eu fui uma criança que joguei, nem por isso desenvolvi comportamento violento, entende? Porque eu tinha a hora de acordar, de estudar, de ir para a escola, de fazer a tarefa, de brincar na rua e a hora de jogar. Então, tudo precisa ser investigado e adaptado de acordo com a real situação da criança. Doutora, só para a gente finalizar, eu queria que a senhora
de forma clara, explicasse agora para os pais que estão em casa alguns sinais claros que a senhora consegue identificar de crianças com transtornos de ansiedade e depressivo. Pronto, a ansiedade, o que é que ela é? Ela é uma preocupação, uma apreensão diante de uma situação de risco que pode ser real ou não. Então, a criança, quando ela começa a apresentar ansiedade, ela começa com, normalmente, falar de dores. Eu estou sentindo dor na cabeça, dor na barriga, começa a querer se isolar, não querer ir para a escola, querer mostrar determinados comportamentos de esquiva, né? Ela não vai chegar para o pai e dizer, estou ansiosa. Ela vai dizer, estou com dor de barriga, não quero ir para a escola. Estou com sono, não quero estudar. A depressão, ela também é dessa forma. A criança, ela não tem noção de que está depressiva. Ela vai apresentar um comportamento de isolamento, choro frequente ou irritabilidade, que às vezes o pai diz, essa criança está muito estressada, está muito agressiva, isso é birra. Pode não ser, pode ser realmente um quadro de ansiedade ou de depressão, entende? Falta de apetite ou apetite em excesso. Essa questão de voltar, esse hábito de fazer xixi também é importante, porque uma criança ansiosa, ela meio que perde esse controle dos esfíncteres, então é importante prestar atenção também, tá? Então, essas pequenas mudanças comportamentais e de humor, elas podem sinalizar. Aí é importante que quando o pai, né, a mãe ou o cuidador perceber isso, procure uma ajuda para uma avaliação focada. Mas eu vou taxar meu filho. Não, você vai, se for o caso, diagnosticar para um tratamento adequado. Quanto mais cedo diagnosticar e tratar, mais cedo, né, vai ser resolvida essa situação e menos dano essa criança vai ter na vida. Doutora, muito obrigado pela entrevista conosco. Um grande abraço e boa sorte, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Olha, hoje acontecia o